Tivemos hoje mais uma reunião da Concertação Social, onde continuamos a discutir com os parceiros sociais as várias medidas que têm sido adotadas e que continuarão a ser adotadas para mitigar o impacto de medidas de contenção da doença Covid-19 que tenham um impacto na vida das empresas e no rendimento das famílias. Como sabem, a preocupação essencial do Governo é adequar estas medidas às características das medidas de contenção que temos em curso. Neste momento, as projeções indicam que estas medidas poderão levar a que tenhamos um pico de número de infectados por dia entre abril ou inícios de maio, consoante a eficácia das medidas de contenção que tivermos, e provavelmente vamos ter ainda até ao final de maio, meados de maio, um esforço grande de redução do número de infecções. Portanto, temos que nos preparar para umas semanas de contenção com um impacto grande na atividade e na sociedade, na atividade económica e na sociedade. Nesse sentido, as medidas que o Governo tem estado a aprovar visam assegurar que no próximo trimestre nós damos condições às empresas para preservarem a sua capacidade produtiva e manter o emprego e às famílias para manterem o nível de rendimento. Em junho teremos as condições então para avaliar como estamos do ponto de vista quer sanitário, quer económico e estudar um programa de relançamento da economia mais adequado àquilo que na altura for o conhecimento da situação. Queria também dizer, e partilharmos isto com os parceiros sociais, que no final da semana passada houve um conjunto de decisões importantes a nível europeu que permitiram dar um melhor enquadramento às medidas que estamos a tomar. Por um lado, a Comissão Europeia definiu, na quinta-feira passada, o quadro de auxílios de Estado às empresas a propósito da medida da doença do Covid-19. Também, na sexta-feira, o Banco Central Europeu definiu o enquadramento da possibilidade de efetuar moratórias bancárias sem que isso pudesse prejudicar a situação das empresas que beneficiam dessas moratórias. Finalmente, já na sequência da decisão dos auxílios de Estado de enquadramento, a Comissão Europeia aprovou um conjunto de linhas de crédito que o Governo tinha proposto lançar e que ainda não estão no sistema bancário. Nesta altura, portanto, temos um quadro mais claro daquilo que para já podemos fazer. E, nesse sentido, aquilo que discutimos com os parceiros sociais foi um conjunto de medidas que visam assegurar uma forma de lidar com os principais problemas ao nível de compromissos que as empresas têm. Por um lado, compromissos perante o fisco e a segurança social. No Conselho de Ministros passado, o Governo decidiu oferecer às empresas a possibilidade de diferirem as prestações perante a Segurança Social, o IVA e a entrega das retenções da fonte de IRS e IRC por um prazo por 3 vezes ou por 6 vezes, para serem depois pagas ao longo do segundo semestre. Tivemos oportunidade de detalhar isso com os parceiros sociais. Também pudemos explicar que, tendo finalmente a Comissão Europeia, ontem mesmo, domingo, aprovado as condições das novas linhas de crédito que definimos, o Governo tem agora as condições de as fazer chegar ao sistema bancário rapidamente. Queria dizer que as linhas de crédito que os empresários têm solicitado aos bancos e as condições que os bancos vêm oferecendo não são ainda aquelas que resultam das novas linhas de crédito de 3 mil milhões de euros que na quinta-feira passada foram apresentadas pelo Governo. Essas chegarão ao sistema bancário amanhã ou depois. Queria também dizer que tivemos a oportunidade de discutir com os parceiros sociais o regime simplificado de apoio ao emprego, aquilo que tem sido designado por layoff simplificado, que é, na verdade, um mecanismo que visa permitir às empresas, em determinadas situações, poder
reduzir o horário de trabalho ou suspender os contratos de trabalho dos trabalhadores, por forma a preservar o emprego. Tivemos a oportunidade de discutir a conveniência de fazer uma nova intervenção legislativa que dê mais clareza a este regime, que permita simplificá-lo e tornar mais célere a sua apresentação. Finalmente, podemos também dar nota dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos a propósito da moratória das responsabilidades das empresas e das famílias perante o sistema bancário, que esperamos poder ter um enquadramento também durante esta semana. Foi uma reunião em que ouvimos dos parceiros sociais as respectivas preocupações, seja do ponto de vista da simplificação dos procedimentos e da rapidez dos apoios que têm que chegar às empresas, seja também ao nível da situação dos trabalhadores. Foi uma discussão que, como puderam ver, foi bastante longa, não porque tivesse sido difícil, mas porque a complexidade do momento que estamos a enfrentar e das questões que vamos tendo que resolver é muito importante. Queria, por isso, também agradecer não apenas a participação dos parceiros sociais, como também dos meus colegas de governo que, durante estas 3 horas, estiveram presentes na reunião. Estou à vossa disposição para qualquer esclarecimento. Ora, muito boa noite, Andresa Pereira, do Correio da Manhã da CMTV. Estava a falar também aqui um pouco de, a nível de tempos, quanto é que isto poderá durar, que impactos é que poderá ter, e fazia-lhe uma questão em que a Universidade Católica hoje soube-se que fez um estudo e deu aqui alguns cenários. Aqui na ótica destes economistas, o PIB poderá cair entre os 10% e os 20%, e o desemprego poderá também subir, mas para entre 10,4% e 13,5%. Como é que o Sr. Ministro vê estes possíveis cenários? Como cenários? Acho que nesta altura, como dizia, aquilo que nós sabemos é que vamos ter umas semanas, seguramente até maio, em que nós vamos ter uma redução significativa da atividade económica. E, por isso, isso não deixará de ter um impacto significativo naquilo que vai ser este próximo trimestre que iniciaremos dentro de muito pouco tempo. Em junho, teremos as condições de avaliar qual é a situação sanitária e qual é a situação económica. Essa será a altura correta para podermos, então, avaliar como é que podemos apoiar a retoma, assegurar que as atividades económicas têm capacidade de resposta à procura que então se vai redinamizar, ou, pelo contrário, se temos que manter a tensão nessa altura. Portanto, eu não sou economista, não faço essas projeções. Aquilo que sei é o seguinte: temos umas semanas agora muito exigentes, muito difíceis, temos que assegurar que as empresas podem preservar a sua capacidade produtiva e que podemos manter o emprego. Aquilo que pior poderia acontecer era que, porque não conseguimos aguentar estas semanas, depois ficávamos com mais dificuldade em assegurar uma retoma vigorosa na segunda metade do ano. É isso que estamos com todos os parceiros sociais e todos os agentes económicos a tentar assegurar. Suponho que seja eu. Muito boa noite, Elizabeth Miranda, do Expresso. Gostaria de saber que alterações às regras do layoff foram essas que foram acordadas e que referiram. Gostava de saber se há uma solução para os pais de crianças até 12 anos e que sejam obrigados a colocar, a manterem-se com as crianças durante o período escolar. Muito bem. Bom, nós, o Governo tem que, a proposta que fizemos aos parceiros, a sugestão que fizemos aos parceiros sociais foi de uma discussão sobre os mecanismos que podemos colocar para esclarecer o funcionamento e as condições de acesso a este mecanismo extraordinário de apoio ao emprego e também simplificar a forma como ele pode ser acessível e como podemos acelerar
o esquema no seu conjunto. O Governo terá que, em função desta discussão, depois ponderar que iniciativa legislativa terá que fazer, coisa que ocorrerá muito rapidamente. Mas, basicamente, podemos avaliar que nas últimas semanas houve, de facto, muitas questões à volta deste tema. Algumas delas parecem-me bastante rebuscadas, mas a partir do momento em que essas questões se colocam, temos o dever de assegurar uma resposta célere e simples para este tema. Queria dizer e queria recordar que Portugal foi o primeiro país a ter um esquema tão claro aqui fora. Nós tivemos ainda muito recentemente anúncios por parte dos governos alemão, espanhol e francês de um conjunto de medidas que foram anunciadas. Nenhuma delas ainda se encontra já regulamentada. Pelo contrário, Portugal não só tomou medidas de contenção numa fase muito mais precoce da epidemia do que outros países europeus, como também, muito mais rapidamente, identificou um conjunto de medidas importantes ao nível da gestão dos tempos de trabalho, ao nível do recurso ao teletrabalho, ao nível do apoio às próprias empresas. Portanto, estamos a continuar a trabalhar. Como sempre dissemos, estas medidas vão sendo periodicamente reavaliadas para aferir da sua justeza e da sua adequação à situação das empresas. Quanto à situação dos pais de crianças com menos de 12 anos que não podem estar na escola em virtude da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais que foi determinada no passado dia 12 de março, foi precisamente por causa disso que o Governo aprovou um esquema especial e inédito até aqui, de prever que os pais com crianças menores de 12 anos nestas condições podem permanecer em casa e beneficiar de uma prestação social que até ao momento não existia. Ana Salema, Antena 1. Sr. Ministro, gostava que me pudesse esclarecer duas questões. Primeiro, foi decretado um encerramento obrigatório de uma série de empresas. Portanto, essas empresas não podem elaborar. Eu gostava de saber o que é que está previsto para estas empresas que não podem elaborar, não entra dinheiro, é difícil pagar salários nestas circunstâncias. Esta era uma pergunta. A outra, há empresas que se queixam de que não têm qualquer capacidade de recorrer a linhas de crédito para pagar salários. Eu gostava de saber, estando fechadas, como é evidente, gostava de saber como é que se pode ultrapassar esta situação, mantendo as empresas e, ao mesmo tempo, o emprego como tem sido defendido. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, queria esclarecer que uma das intenções do Governo é deixar claro que as empresas que tenham sido encerradas por decisão administrativa ou legislativa têm acesso ao mecanismo extraordinário de apoio ao emprego que estivemos a referir anteriormente. E, portanto, parece-nos óbvio que deve ser esclarecido isso mesmo. E, portanto, se uma empresa não pode laborar por decisão administrativa, ela deve poder recorrer a este mecanismo extraordinário de apoio ao emprego. Por outro lado, também, aquilo que são as novas linhas que estamos a colocar no sistema bancário são linhas que foram já aprovadas pela Comissão Europeia, que para já são 3 mil milhões de euros dirigidas a certos setores. Já estamos a trabalhar no sentido de alargar isso, designadamente às empresas destes setores que agora são mais abrangidos por estas instruções de encerramento. Nas linhas que vamos criando, temos sempre uma gaveta para microempresas, uma gaveta para pequenas empresas, de tal maneira que elas não concorram entre si no acesso ao crédito. Por outro lado, também a Comissão Europeia aprovou, no caso das micro e de pequenas empresas, a possibilidade de uma garantia de Estado até 90% do valor do crédito, que é uma medida acima daquilo que normalmente sucede nestas linhas com garantia pública. Vamos continuar a trabalhar no sentido de limitar o valor do spread que as instituições bancárias cobram às empresas que recorrem a estas linhas, e posso dizer que para estas linhas de 3 mil milhões de euros já temos um acordo de instituições bancárias para limitar esse spread, dependendo da duração do empréstimo, e queria também dizer que estamos a trabalhar muito intensamente para que elas possam, o mais rapidamente possível, estar acessíveis.
Penso que me conseguem ouvir. Eu peço desculpa, eu não ouvi bem as questões anteriores, também não ouvi bem a intervenção inicial, portanto, peço desculpa se repetir alguma questão. A minha questão tem a ver com o layoff. No fundo, dado que as empresas têm de adiantar a totalidade dos 2/3 do salário de cada trabalhador e já depois vem a Bolsa da Segurança Social, e dado que muitas empresas já estão numa situação muito fragilizada, eu queria perguntar qual é que será o prazo para a Segurança Social reembolsar a empresa com os tais 70%. Isto porque temos dados de que antes da pandemia esse prazo podia chegar aos 4 meses, o que seria um prazo para algumas empresas neste momento seria incomportável. Portanto, queria perceber qual é que é esse prazo. Isso já tem alguns dados de quantas empresas é que já aderiram ao layoff e em que setores? Obrigada. Bom, eu, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social relativamente aos prazos de reembolso, queria só dizer que aquilo que nós temos visto é que nos países onde estas medidas de contenção são implantadas, normalmente temos um mês até podermos ter o impacto e a redução destas questões. Não estamos a falar de 4 meses. Se reparar, os países que primeiro foram afetados pela doença implantaram normalmente medidas de contenção mais ou menos drásticas, cerca de 1 mês, 2 meses depois do início do processo de infecção, e o caso onde já temos um levantamento das coisas, que foi o caso da China, durou cerca de 1 mês estas medidas de contenção mais rigorosas. Portanto, nós já levamos, desde que os primeiros casos de infecção se foram notados no final do ano passado, até agora, levamos apenas 3 meses e na Ásia, onde estas situações surgiram primeiro, já estamos numa fase diferente das medidas de contenção. Portanto, aquilo que nós estamos a conceber é que as medidas de contenção que estamos a impor vão ter um impacto económico e esperamos que nos próximos, pelo menos até maio, nós tenhamos esse impacto económico a fazer-se sentir. Junho será a altura de fazer a reavaliação. Não sei se o Secretário de Estado da Segurança Social quer dar uma resposta relativamente a este tema do reembolso ao empregador daquilo que é a comparticipação da Segurança Social no rendimento do trabalhador. Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado pela questão colocada. Muito obrigado pela questão colocada. Eu gostava de esclarecer que estamos neste momento a ultimar a construção do formulário para requerimento das entidades empregadoras na plataforma online da Segurança Social Direta, para que possamos ter, tanto quanto possível, todo o procedimento automatizado, a fim de podermos tratar com maior celeridade o conjunto de requerimentos que serão apresentados por estas entidades, pelas empresas, e, de acordo com o planeamento que fazemos, aquilo que desejamos, e é para isso que estamos neste momento a trabalhar muito intensivamente, é que os pagamentos possam começar já a ser feitos e a ocorrer durante o mês de abril. Portanto, neste momento é essa a nossa previsão. Muito obrigado. Próxima questão. Muito boa noite, Filipe Ribeiro, da RTP. Numa das primeiras linhas de crédito avançadas pelo Governo, no valor, e corrija-me se estiver enganado, no valor de 200 milhões de euros, algumas já estão disponíveis nos bancos, mas o que é certo é que alguns empresários já foram mesmo a esses bancos e aperceberam-se que as condições de crédito, nomeadamente as taxas de juros, são um pouco elevadas e ficam aquém daquelas que eram as expectativas desses mesmos empresários. A minha pergunta, aliás, e indo de acordo com aquilo que disse nas primeiras palavras que teve, de que as linhas ou as condições iam ser colocadas amanhã em prática. Refere-se a essas condições destas linhas de crédito? E também tenho uma outra pergunta, que é nomeadamente aos outros setores que ficaram de parte da primeira linha de crédito, se agora vão ser contempladas nesta linha de crédito que foi aprovada ontem, e do que é que estamos aqui a falar? Muito bem. Já há cerca de 12 dias, quando começou a tornar-se claro que havia setores particularmente afetados pela crise, ainda antes até de haver casos de infecção em Portugal, o Governo tomou um conjunto de medidas para apoio a esses setores particularmente mais afetados. E nessa altura anunciámos
duas linhas de crédito distintas. Uma linha de crédito de 60 milhões de euros para microempresas no setor do turismo, que são microcréditos concedidos diretamente pelo Turismo de Portugal, e, por outro lado, a imediata mobilização de uma linha de crédito de 200 milhões de euros que foi colocada no sistema bancário ao abrigo do tradicional regime das linhas capitalizar. E, portanto, aquilo que neste momento está nos bancos são linhas sujeitas às condições normais em que as linhas da garantia mútua são colocadas. Aquilo que neste momento temos a condição de fazer é de colocar já no sistema bancário as novas linhas de crédito, aqueles 3 mil milhões de euros que anunciámos quinta-feira passada. Essas novas linhas de crédito foram objeto de notificação à Comissão Europeia e de aprovação já de acordo com o novo regime dos auxílios de Estado. Os níveis de garantia são os níveis máximos que a Comissão autorizou. Aquilo que temos acordado com os bancos que vão disponibilizar essas linhas são níveis máximos de spread a cobrar consoante o prazo de cada uma dessas linhas. Portanto, as linhas de crédito que anunciamos na quinta-feira passada, os 3 mil milhões de euros, vão ter condições diferentes daquela linha de 200 milhões de euros que há 2 semanas foi colocada no sistema. Esta é a primeira nota que queria deixar. A segunda nota é esta. Depois da aprovação do enquadramento por parte da União Europeia do novo regime de auxílios de Estado para apoio às questões da linha Covid, nós já preparámos novas notificações à Comissão Europeia, no sentido do Estado português passar a estar autorizado a fazer o lançamento de todas as linhas de crédito que se forem justificando, em função de setores e em função de montante, nas condições que a Comissão aprovar. Aquilo que nos parece é que se torna muito urgente lançarmos uma linha de crédito dedicada especialmente ao setor do comércio a retalho, que é muito afetado por esta decisão de encerramento administrativo, e há ainda um outro conjunto de setores, mas eu diria que de uma maneira geral, todas as empresas de todos os setores vão precisar de apoio de liquidez muito significativo. Como o Governo sempre tem dito, esta é uma situação sempre em aberto e em revisão e em atualização à medida das necessidades. Para já, o mais importante é assegurarmos que estas primeiras medidas o mais rapidamente chegam às empresas e que continuamos a trabalhar com um ritmo rápido de execução. Boa noite. Boa noite. Não sei se... Estamos a ouvir. Relativamente à questão... Estamos a ouvir, mas estamos a ouvir mal. Layoff. Não sei se neste momento já consegue... Agora estamos a ouvir melhor. É melhor colocar a sua pergunta rapidamente e de forma pausada. Ok. Portanto, neste momento suponho que ainda não há pedidos de layoff formalizados. Queria perguntar se, relativamente a outras situações que tenham sido notificadas ao Ministério do Trabalho, nomeadamente situações de despedimentos coletivos, queixas, nomeadamente à Autoridade para as Condições do Trabalho, se há dados que permitam perceber, neste momento, em que situação estão, que impacto isto está a ter
para os trabalhadores e o mercado de trabalho, uma vez que na última semana já houve várias indicações por parte de empresas de que a solução de redução dos custos de trabalho e do despedimento poderia efetivamente avançar rapidamente em alguns casos. Se fosse possível também, gostaria de pedir dados relativamente à utilização dos apoios por parte dos pais que têm que ficar em casa agora que as aulas estão suspensas. Bom, começando pela última, relativamente ao número de progenitores que estão em casa ao abrigo... Perdão, está ligado? Não, agora está. Relativamente aos progenitores que estão em casa ao abrigo deste esquema especial de proteção que o Governo aprovou, nós ainda não temos os dados seguros, vamos tê-los no fim do mês, quando os empregadores fizerem a entrega da relação do número de progenitores afetados. Devo dizer que o universo são cerca de 750 mil famílias. Nós temos 900 mil crianças com menos de 12 anos a frequentar o sistema de ensino, algumas têm irmãos, portanto aquilo que estamos a falar são cerca de 750 mil progenitores que correspondem ao universo de famílias potencialmente beneficiárias desta medida. É um esforço muito significativo que a Segurança Social está a fazer para fazer face a esta circunstância muito particular que todos estamos a viver. Fez também pergunta, peço desculpa. Dos despedimentos coletivos, não temos para já nota a esse respeito. Aquilo que gostava de referir é o seguinte. Na revisão deste regime, deste mecanismo extraordinário de apoio ao emprego, que tem sido designado por layoff simplificado, mas que é, na verdade, um mecanismo extraordinário de apoio ao emprego, aquilo que se prevê é o seguinte, a possibilidade das empresas, mais rapidamente e de forma simplificada, poderem aceder ou à suspensão do horário de trabalho ou à redução do trabalho, para não terem que, perante uma ausência de atividade, procederem a despedimentos coletivos ou a extinções de postos de trabalho. E por isso, uma das condições para poderem aceder a este benefício e preservarem assim os postos de trabalho é precisamente que, durante o período de vigência deste mecanismo, não encetam processos de despedimento coletivo ou de extinção de postos de trabalho. Próxima questão. Olá, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos. Continuam a ouvir-me? Sim, sim. Faça favor. Olá, muito bem, boa noite. Sr. Ministro, em relação às medidas aprovadas, gostava de começar por lhe perguntar o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro disse na sexta-feira que as empresas que recorrerem às linhas de crédito, presume-se a qualquer linha de crédito, não podem despedir. E lhe perguntar se os despedimentos estão mesmo proibidos e que tipo de despedimentos, por exemplo, são só despedimentos de trabalhadores com contrato sem termo? E as pessoas com contratos a prazo, a recibos verdes ou em período experimental também não podem ser dispensadas? Por outro lado, na segunda-feira passada, ou sobre outro tema, a Ministra do Trabalho deu a entender que quando as pessoas no novo layoff estão a trabalhar, não têm corte salarial. Mas parece que agora aquilo que se está a fazer é esclarecer melhor o regime e vai haver um regime de suspensão do contrato e outro regime de redução do horário, em moldes idênticos do poder de trabalho. É isso? Não, desculpe, não percebi agora, não percebi esta sua... Esta segunda... Sim. A segunda pergunta, a primeira percebeu, não é? A segunda pergunta é a seguinte. Na segunda-feira passada, a Ministra do Trabalho deu a entender que no caso dos novos layoffs, as pessoas quando não estão a trabalhar não têm corte salarial. Não sei se percebi bem. Agora parece que estão todos ou seja, estão a rever todas as medidas. E, portanto, o que eu lhe vinha perguntar era, portanto, parece que vai haver neste novo layoff ou uma suspensão do contrato ou uma redução, tal como no caso do Código tal como prevê o Código do Trabalho.
Senhor Ministro, continua a ouvir-me? Sim. Continua a fazer-me ouvir? Sim, faça favor. Estou sim? Estamos a ouvir. Estou sim. Estamos a ouvir. Estou sim. Estamos a ouvir. Sim, Senhor Ministro, continua a fazer-me ouvir? Sim, continua a fazer-se ouvir. Muito bem. Senhor Ministro, estava a explicar que no caso do layoff, a minha pergunta é a seguinte, para simplificar, todos os trabalhadores vão ter um corte portanto, todos os trabalhadores vão receber 2/3 do salário bruto? E quais são as condições de trabalho para quem não está a trabalhar? Ou seja, para quem está a trabalhar tem que cumprir as horas todas, não tem? Houve alguma confusão em relação a isto? Já percebi. Bom, então vamos tentar esclarecer as coisas. Finalmente, desculpe lá, Sr. Ministro, só uma última questão. O Sr. Secretário de Estado disse que o layoff será pago pela primeira vez em abril. Isso significa que as empresas não têm esse apoio relativamente ao mês de março? Obrigada, muito obrigada. Boas. Bom, vamos então tentar esclarecer. Primeiro, estas linhas de crédito que agora vão ser lançadas no sistema bancário têm associada uma obrigação das empresas manterem o nível de emprego que tinham em 1 de fevereiro, salvo erro, deste ano. Já não me recordo, julgo que é 1 de fevereiro. Portanto, é preciso manter o nível de emprego e não podem proceder durante os próximos meses nem a despedimentos coletivos, nem a extinções de postos de trabalho, podendo, no entanto, recorrer a este mecanismo extraordinário de apoio ao emprego que tem sido designado como layoff. Segunda nota, esse layoff não é mais do que o mecanismo de suspensão ou redução do trabalho, do contrato de trabalho, que está previsto no Código de Trabalho. A única coisa que estabelecemos, as consequências são as mesmas, a única coisa que estabelecemos foi um mecanismo simplificado e mais célere de acesso a esse regime perante as circunstâncias excepcionais que agora vivemos. O que o Código de Trabalho prevê é que, numa situação de crise empresarial, as empresas possam ou suspender contratos de trabalho ou reduzir o horário de trabalho dos seus trabalhadores, dos trabalhadores que identifiquem. Portanto, já está no Código de Trabalho que, numa situação de crise empresarial, a empresa pode identificar um universo de trabalhadores e dizer, para estes trabalhadores fica suspenso o contrato de trabalho. O trabalhador tem, nessa altura, direito a receber uma retribuição, uma compensação correspondente a 2/3 do seu salário líquido, sendo que 70% desse montante é comparticipado pela Segurança Social. A outra hipótese que o Código de Trabalho prevê é a possibilidade de reduzir o horário de trabalho de um universo identificado de trabalhadores. Se houver uma redução do horário de trabalho, o trabalhador tem direito a receber, primeiro, a remuneração por inteiro daquela parte do seu horário que ele continua a fazer prestação de trabalho. E na parte que deixa de receber, tem direito a receber 2/3, comparticipados também em 70% pela Segurança Social. Para dar um exemplo, se um trabalhador tem uma remuneração de 1.000 euros e tem uma redução em 50% do seu horário de trabalho, então ele recebe 500 euros pela parte em que está a prestar trabalho, que é integralmente suportado pela entidade patronal, e relativamente aos outros 500 euros, ele passará a receber 2/3, 70% comparticipado pela entidade patronal. Este é o regime que está no Código de Trabalho, este é o regime que se aplicará. A única coisa que quisemos fazer foi simplificar as condições de acesso a este mecanismo e acelerá-lo em função de algumas circunstâncias específicas. Aquilo que queremos também fazer agora é esclarecer que este mecanismo também é acessível às empresas que viram a sua atividade encerrada por via de uma decisão administrativa ou do decreto do estado de emergência e queremos pôr isto o mais rapidamente possível cá fora, dando às entidades empregadoras a possibilidade de mais rapidamente acederem a este mecanismo e então aí tenham uma contrapartida. Durante o período de vigência do mecanismo e no tempo posterior não podem fazer despedimentos coletivos, nem podem fazer extinções de postos de trabalho. Este é, digamos assim, a circunstância. Parece-nos que isto é importante
como forma de preservar o emprego. Finalmente, fez uma última questão que era sobre, agora desculpe, já é o adiantado da hora, já me leva... Eu posso explicar rapidamente, não sei se me está a ouvir. O senhor secretário de Estado a questão do pagamento, sim, vamos lá ver. Aquilo que nós temos que fazer é o seguinte: as entidades empregadoras vão, espero eu que muito rapidamente, poder apresentar os seus formulários identificando os trabalhadores relativamente aos quais pretendem que seja feita a suspensão do contrato de trabalho ou a redução do contrato de trabalho. E a partir daí, passa a funcionar este mecanismo relativamente aos trabalhadores e abrangidos, e nós esperamos que já no início do mês de abril o sistema esteja preparado para poder rapidamente reembolsar as empresas da sua coparticipação. Queria também dizer que neste novo, na disciplina que estamos a fazer deste mecanismo de apoio extraordinário ao emprego, durante a manutenção da suspensão ou da redução do horário de trabalho, sobre aquela parte da compensa da retribuição a cargo da entidade patronal, não incide a contribuição para a Segurança Social. Julgo que não há mais questões. Só em abril. Lusa, por favor. Boa noite, não sei se me estão a ouvir. Sim, estamos a ouvir. Sim, pronto, eu não ouvi tudo, mas não sei se percebi. As empresas podem aderir parcialmente ao layoff, ou seja, por exemplo, se uma empresa tiver 10 trabalhadores, 5 poderão estar em layoff e 5 poderão estar a trabalhar e neste caso a empresa faturarão pelo menos 40%. Eu peço desculpa, nós ouvimos muito mal e com muitas intermitências. Aquilo que eu julgo que perguntou é se é possível recorrer a este mecanismo extraordinário de apoio ao emprego apenas para uma parte dos trabalhadores. E é exatamente assim. Uma empresa pode, de repente, ter a sua atividade muito reduzida e diz: eu já não preciso, nestes tempos, não vou precisar da totalidade dos trabalhadores que tenho ao meu serviço, portanto, mantenho aqueles trabalhadores que ainda preciso, continuam a prestar o serviço, continuam a receber por inteiro a sua remuneração nos termos normais dos respectivos contratos. Os outros trabalhadores que são, neste momento, excedentários, eu, em vez de os mandar para o desemprego, vou mantê-los com os contratos de trabalho suspensos ou com o horário de trabalho reduzido. É exatamente assim que funciona a medida. Se essa empresa terá de provar que tem uma redução de 40% da faturação. O regime que está previsto desde que a portaria foi aprovada é que aquilo que a empresa tem que fazer é fazer uma declaração subscrita pela gerência e pelo contabilista certificado a dizer que se encontra nas condições previstas na portaria. Não é preciso mais nada. Não é preciso comprovar nada. A portaria também diz que, posteriormente, a Segurança Social pode exigir a comprovação daquelas condições, mas não pede nem documentos à partida, nem a apresentação desses documentos ou a comprovação de qualquer situação. É requisito de acesso à medida. E, portanto, isto está claro desde a aprovação da portaria. Espero que também fique igualmente ou ainda mais claro se formos rever este regime, como julgo que vai acontecer muito rapidamente. TSF? Está... Boa noite, conseguem-me ouvir? Sim, faça favor. Sim, conseguem-me ouvir? Conseguimos, sim. Ok, boa noite. Começava pela Câmara de Comércio e Indústria, que fez um inquérito que mostra que 30% das empresas não vai conseguir pagar os salários já em março e abril. Por outro lado, a Câmara pede a isenção do pagamento de impostos e não apenas o adiamento das obrigações fiscais. Como é que reage a isto? O Governo tem abertura para considerar estas opções? E, em segundo, só outra questão, qual é que é o custo previsto para os pedidos de compensação por assistência às famílias que já deram entrada, tendo em
conta que os números, que anunciou agora os números de 750 mil famílias? Bom, começo já por isso, para que as pessoas percebam a dimensão do apoio à economia e ao rendimento das famílias que o Estado está a fazer. Só a medida de apoio aos progenitores que ficam em casa, se de facto for o universo de 750 mil pessoas que referi há pouco recorrer a ela, custa 294 milhões de euros por mês. Contabilizem depois os encargos com esta medida extraordinária de apoio à Segurança Social e começam a ver a dimensão daquilo que é o esforço financeiro que o Estado está a fazer para permitir às empresas preservar a sua capacidade produtiva e assegurar a manutenção do emprego. A segunda questão que colocou tem a ver com os inquéritos que a Câmara de Comércio fez. Nós sabemos que muitas associações, muitas confederações estão a fazer inquéritos semelhantes aos seus associados e que, obviamente, existe muita apreensão relativamente aos tempos futuros. Julgo que há alguns casos e em alguns setores onde a crise se fez sentir muito abruptamente e de forma muito rápida. Há pouco falei do setor do turismo, mas também podia falar do setor da aviação, dos congressos, dos eventos, etc., em que ainda antes de termos casos de eventos de infecções em Portugal, já havia uma redução muito significativa da atividade. Agora começamos a ter outros setores que, apesar de ainda não serem tão impactados imediatamente, começam a ter alguma apreensão relativamente aos próximos tempos. E é para esses que nós temos que continuar a dirigir os nossos apoios. Quanto às propostas da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, com cuja direção me tenho mantido em muito próximo contacto, sei bem qual é o conteúdo dessas propostas. Aquilo que gostava de dizer corresponde também à orientação que temos feito. Nesta altura, o mais importante é aliviar as empresas do esforço de tesouraria que poderia ser representado por uma exigência, seja de pagar compromissos perante a banca, ou seja, compromissos perante o fisco. Para já estamos a diferí-los no tempo. Quando chegarmos a junho, logo verificaremos qual foi, em que situação estamos do ponto de vista de saúde pública, em que situação estamos do ponto de vista de impacto económico e avaliaremos aquilo que nessa altura devemos fazer para relançar a economia ou apoiar os setores que possam ter sido mais impactados. Nesta altura, o tempo é de manter o que existe, dar as melhores condições para suportarmos estas semanas que vão ser muito duras. Não vale a pena precipitar nenhuma decisão nesta altura. Não vale a pena a um empresário que criou uma empresa que foi acrescentando valor, onde empenhou o seu esforço, a sua criatividade, o seu trabalho e o seu capital, agora decidir por aí simplesmente encerrar porque não sabe se esta situação vai durar 2 semanas, 2 meses ou mais tempo. Nesta altura é a altura de esperar. E o que o Estado está a tentar fazer, sabendo que não vai chegar para tudo, é mitigar o mais possível o impacto, para que as empresas não tenham que, por receio ou por pânico ou por impossibilidade, desde já abandonar a sua atividade e os trabalhadores possam perder massivamente o emprego. Não quero esconder nada. Acho que todos estamos conscientes de que as próximas semanas vão ser semanas muito duras, que é muito possível que muitas pessoas que tinham algum posto de trabalho se vejam privadas deles. Acho que devemos estar preparados para que esta situação e as próximas semanas vão exigir um esforço muito grande às famílias, às empresas, ao Estado. Temos de estar conscientes e disponíveis para, em conjunto, enfrentarmos isso. É isso que precisamos para conter a propagação da epidemia, mas isso não é feito sem custos para todos. E o que queremos fazer é que esses custos sejam os menores possíveis, ainda assim sendo significativos, e que tão cedo quanto possível possamos recuperar a nossa atividade económica e poder voltar a uma trajetória de crescimento que o país tinha pela frente e que, nesta altura, está interrompida. Vamos ver se estas medidas de contenção e esta situação internacional é tão curta quanto possível e se durante este período conseguimos preservar as coisas. Começar desde já a tirar
digamos assim, pela porta fora. O trabalho de uma vida, postos de trabalho que vão ser decisivos para o futuro, é que não é, parece-me, o mais aconselhável, e é para isso que estamos a trabalhar todos os dias, todas as horas, para mitigar esse impacto para as empresas e para as famílias. Muito obrigado. Boa noite, não sei se me estão a ouvir bem. Vamos ouvi-la sim, faça favor. Bem, relativamente ao novo layoff, tendo em conta que o formulário só estará disponível no final do mês, pergunto se o regime só ficará efetivamente disponível a partir de abril. Poderá perguntar também se o Governo permite ou admite facilitar acesso ao novo layoff, abaixando a quebra da faturação indicada até aqui nas portarias, ou seja, para um valor abaixo de 40%, e se o Governo puder alargar apoios aos pais para um período de férias, tendo em conta que os APLs estão fechados. Bom, aquilo que julgo que o Sr. Secretário de Estado da Segurança Social já teve oportunidade de referir é que estamos a montar a plataforma da Segurança Social para que possa automaticamente ter capacidade de responder aos formulários que irão ser apresentados tão cedo quanto possível. Vai ser seguramente já durante esta semana que isso vai estar disponível. A segunda nota é que aquilo que tivemos que fazer, a partir do momento em que foi decidido encerrar as escolas, foi perceber que há 900 mil crianças com menos de 12 anos que frequentam o sistema de ensino e que nestas circunstâncias têm que ficar em casa e nem sequer podem ser confiadas aos seus avós, que são um grupo de risco pela idade que têm. E, portanto, houve que criar mecanismos excepcionais para permitir aos pais ficarem em casa com as crianças e terem um apoio ao rendimento, uma vez que não têm uma prestação de trabalho. É evidente, é verdade, é muito duro que esta prestação, que custa 294 milhões de euros por mês, é uma prestação que não repõe a totalidade do salário. Mas é aquilo que é necessário para conseguirmos todos assegurar que passamos da melhor forma e contendo o mais possível a propagação desta doença. Esta medida acaba por implicar um sacrifício para o rendimento dos trabalhadores, que vêem diminuída em cerca de 1/3 a sua atividade. É um sacrifício para os empregadores, que estão a pagar 1/3 do salário sem beneficiarem da prestação de trabalho. É um sacrifício para os contribuintes, para o sistema de segurança social, que estão a suportar 1/3 desta medida. Mas é também aquilo que julgo que nesta altura, todos como comunidade, em que precisamos de cuidar uns dos outros e assegurar que passamos o melhor possível por estes momentos difíceis, temos que estar solidários para conseguirmos minimizar o impacto das medidas de contenção que estamos a travar. Julgo que foi a última pergunta. Muito obrigado.